Bem-vindo ao podcast Despertar, um local com convidados sempre especiais, temas incríveis. E o convidado que eu tenho hoje, olha, vou falar para você assim, que orgulho ter esse convidado aqui. Eu conheci ele, já deve ter aí bem uns 10 anos, ainda nas minhas épocas de formação. Eu estava fazendo uma formação com coaching e hipnose ericksoniana e de repente entra o Charlton Baggio na sala para falar com a gente de hipnose. E, gente, ele fazia uns movimentos com as pessoas que eram incríveis. Eu vi o Charlton lá na formação de hipnose ericksoniana, vi o Charlton depois também no Master Coach, e sempre trazendo técnicas assim, que sinceramente, sabe aquela pessoa que você conecta e fala, caramba, meu, o que esse cara faz? Como é que ele consegue fazer isso? Eu lembro que as pessoas estavam com dor de cabeça, isso aqui, ele falava, vem cá, tal, e ele fazia uns movimentos lá e trabalhava a mente da pessoa, daqui a pouco, pô, passou, tô bem. Caraca, mas como é que pode um negócio desse? Então, olha, vai ser um enorme prazer bater um papo com o Charlton hoje. Se você gosta desse tema, hipnose, programação neurolinguística, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido essa live para você. O podcast Despertar, ele faz parte de um movimento, né, para que a gente consiga levar para as pessoas informações de qualidade, para realmente gerar esse movimento, gente. Despertar de consciência, tá na hora, né? Tanta informação boa fluindo. Então a nossa ideia aqui sempre é reverberar uma energia muito de amor, uma energia muito de mudança, para que as pessoas que nos acompanhem possam sim fazer esse movimento. Deixa eu dar uma olhadinha, o Charlton já está aqui já, não vê entrando, seja muito bem-vindo, Charlton. A gente bater um papo contigo, Charlton, que já há tempos já que eu tô aí batendo papo com o Charlton, vamos fazer uma live e tal, mas depois você viu muitas mudanças aqui no canal, eu falei, não é o momento ainda, quando estiver fluindo, eu trago o Charlton aqui, porque precisa vir numa hora que esteja tudo bem. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, boa noite. Tudo bem, Charlton? Você me vê, me ouve bem? Estou te ouvindo bem, com certeza. Que bom estar aqui contigo, meu querido. Poxa, eu estava falando pro pessoal aqui, eu não sei se você já estava, eu não vi quando você entrou aqui, eu estava até aguardando e falando com o pessoal que, pô, admiração por ti já há muitos anos, viu, Charlton? Muitos anos mesmo. O universo se sincroniza de uma forma tão interessante, né, que acho que através do MyBigTour eu conheci a Camila, que é tua esposa, já esteve aqui com a gente. E olha, te agradeço imensamente, porque você é um mestre nessa área e eu estou muito curioso, sabe? Muito interessado mesmo de conhecer a tua história, meu amigo, porque eu falei para vocês no áudio, já falei aqui, mas eu vou repetir de novo. Foi muito impactante quando eu estava lá em Atibaia, no Ericksoniano, e você entrou, e de repente você fez vários movimentos, e trouxe muito conteúdo para a gente, e foi assim, impressionante tudo que você trouxe, e eu, sinceramente, devo ter absorvido só uns 10%, viu, Charlton? Porque parece ter anos de estudo aí de jornada, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo, muito obrigado. Queria saber um pouquinho da tua história, como é que tudo se começa na tua vida, Charlton? Bom, Alex, primeiro, boa noite aí para todos vocês. A história, eu diria assim, ela não é tão importante quanto aquilo que a gente ainda tem para fazer. Eu fui um dos pioneiros da programação neurolinguística aqui no Brasil, já na década de 90, onde a PNL era extremamente rechaçada pelos conselhos de medicina, de psicologia. O ataque contra ela era severíssimo. E a gente persistiu durante todos esses anos, faz mais de 30 anos já atuando na área. E na hipnose ericksoniana, o coaching, eu fui a primeira pessoa a falar de coaching no Brasil, já lá na década de 90. O coaching começou a ser popularizado depois, lá para os anos 2000 e pouquinho, e as pessoas começaram a falar realmente de coaching, criar os institutos de coaching. E assim, a nossa trajetória, ela vem sempre de uma busca por cumprir aquilo que eu tenho como propósito de vida, como missão de vida, que é buscar transformar esse mundo num mundo melhor, onde as pessoas queiram participar, queiram colaborar. E para isso a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas. E nada melhor do que você ter ferramentas poderosas para ajudar as pessoas a fazerem essa mudança, essa transição. É tão triste ver as pessoas levando uma vida como elas levam, se a vida delas poderia ser muito melhor, e as pessoas nunca se perguntam, né, como a minha vida poderia ser melhor.
acaba vivendo aquilo que a gente diz, vivendo numa caixa. Ela mora numa caixa, ela dorme numa caixa, ela acorda, entra dentro de uma caixa que se locomove até outra caixa, onde ela passa o dia trabalhando, e volta numa caixa para ir para dentro de uma outra caixa. E as pessoas não percebem que existe um mundo totalmente diferente. Marcel Proust, ele já dizia, Alex, que não existe novos mundos para a gente conhecer, mas existem novas maneiras de nós vermos o mundo com novos olhos. E para a gente poder ver o mundo com novos olhos, a gente precisa mudar a mentalidade, a gente precisa acionar algumas chaves dentro de nós para que isso possa acontecer. E a PNL, a hipnose ericksoniana, os processos de coaching e tudo mais, as ferramentas que eu utilizo, elas servem para isso, para ajudar as pessoas a tirar essa escama que elas têm nos olhos de perceber o mundo como um mundo só de dificuldades. Não é que o mundo não tenha dificuldades, claro que ele tem. Eu tenho muitas dificuldades, eu costumo dizer para as pessoas, você não queira ter os problemas que eu tenho. Mas eu amo o problema. A minha vida toda, mais de 30 anos, conviver com problemas, dos meus e dos outros. Então, eu não posso me queixar que o mundo tem problema. Agora, o mundo tem muita coisa boa para oferecer. E você faz um trabalho dentro disso, de oferecer alguma coisa boa para um mundo que está tão doente, um mundo que está precisando despertar a consciência, um mundo que está precisando sair de dogmas e acordar para a verdadeira essência que ele tem. Pararmos de institucionalizar as coisas. Então, quando a gente utiliza essas ferramentas, é sempre em prol daquilo que a pessoa, eu diria não que ela quer, eu diria que nós, você que também é um profissional dentro da área de transformação humana, nós não devemos dar para as pessoas o que elas querem, porque as pessoas não sabem o que elas querem. Então, nós temos que dar para elas o que elas precisam. Então, elas nos procuram achando que nós vamos ter uma solução para o que elas querem, mas a gente sempre surpreende elas, porque nós damos não o que ela quer, mas o que ela precisa. E isso muda a vida, isso transforma. Então, quando nós começamos a atuar dentro desta perspectiva de ajudar as pessoas a reconhecerem que elas têm um grande potencial, elas têm um poder gigantesco, mas elas criam os próprios limites. Não é política, não é governo X ou Y que vai influenciar a nossa vida. Quem influencia, na verdade, a nossa vida é aquilo que está entre as nossas duas orelhas, a maneira como nós utilizamos o nosso cérebro, a nossa alma, o nosso espírito, essa integralidade, como ela está atuando dentro do ser humano. E aí entra essas ferramentas, né, onde nós temos a comunicação ericksoniana, que é uma comunicação onde extremamente efetiva para conseguir resultados extraordinários no estalar de dedos. A gente tem as ferramentas da programação neurolinguística, que são ferramentas extraordinárias. Eu não conheço, eu já estudei várias outras áreas, várias outras ciências, e eu não conheço nenhuma que tem ferramentas tão poderosas quanto a PNL, e eu acho que todo mundo deveria aprender PNL desde o jardim da infância. Não precisaria de que eu tivesse um curso para ensinar as pessoas a usar a programação neurolinguística. Por quê? Porque a PNL é um manual do cérebro. A gente compra um eletrodoméstico, Alex, a gente compra um carro, a gente compra um celular, ele vem dentro da caixinha, vem um manual de instruções. E infelizmente, nós, e eu também sou desses também, um computador, seja lá o que a gente comprar, sempre vem com um manual. E para que serve um manual? Para a gente ter maior eficácia, eficiência, efetividade no uso daquelas funções. Então,
Por exemplo, o meu celular eu não sei usar metade do que ele tem para me oferecer. Mas já usando só a metade, eu consigo coisas extraordinárias. Hoje eu ganho dinheiro com esse aparelhinho que tá aqui agora na minha frente. Né? Eu só preciso dele. Antigamente, a gente tinha que comprar câmeras e luzes e isso e aquele outro. Hoje em dia, um celular faz tudo isso e ajuda pessoas. E então, nós, seres humanos, quando nascemos, o obstetra ele não diz assim, um momentinho, saiu a criança, agora deixa eu pegar o manualzinho que está lá dentro para o pai e para a mãe criar essa criança como deve. E a programação neurolinguística ela vem para dar esse manual de como nós funcionamos e de como nós deveríamos funcionar melhor. É incabível hoje, na era que nós estamos, numa era de tecnologia, uma era que nós vamos mais algum tempinho ali, nós já vamos estar entrando numa realidade de metaverso, de você ter um chip implantado no teu cérebro, que você vai ter acesso a toda e qualquer informação, aquilo que a gente via em Matrix, aonde a pessoa que precisava aprender a pilotar um helicóptero pedia baixa o software do helicóptero e baixava. O sujeito que nunca tinha pilotado, ele pega o helicóptero e pilota, ele aprende artes marciais em um segundo. Isso vai se tornar realidade. Nós já temos, Elon Musk está pesquisando isso, já está fazendo os testes, e daqui a pouquinho isso vai estar na cabeça das pessoas. A grande pergunta não é se isso vai acontecer, é quando vai acontecer e o que vai impactar na vida da gente. Porque a gente pode ter um bando de imbecil altamente conhecedor de tudo. Mas, de repente, ele não vai saber administrar as próprias emoções. E isso é um grande perigo, das pessoas terem um acesso a muito conteúdo e não terem maturidade emocional para gerenciar isso de uma forma a tornar essa ferramenta, que eu acho que é brilhante, numa coisa de transformação do planeta, de existência. Então, imagina você ir para a Rússia, você nunca falou uma palavra em russo, você chega e baixa o software e você fala russo. Então, é uma coisa assim, que vai abrir um horizonte extraordinário. Mas vai abrir um horizonte extraordinário. Note assim, Alex, o mundo ele sempre filtra. Ele sempre filtra. E por mais conhecimento que uma pessoa pode ter, se ela não tiver um domínio das emoções, ela nunca vai despontar. Ela nunca vai chegar ao ápice daquilo que ela poderia chegar. E aí eu posso te dar vários e vários exemplos em diversas áreas, aonde as pessoas acham que é uma área técnica, mas é uma área extremamente emocional. Por exemplo, mercado financeiro. Eu atuo, eu ensino pessoas a também lidar e investir no mercado financeiro. Eu invisto já há vários anos no mercado financeiro. E as pessoas acham que é simplesmente você aprender a ler um gráfico e entender a dinâmica do que está acontecendo e ela vai se dar bem. E não é assim. Se a pessoa não tiver esse domínio emocional, ela vai se ferrar. Né? Ela vai tomar perdas assim, astronômicas. Por quê? Porque nós somos muito gananciosos. E quando a gente vê que as coisas estão subindo, está dando lucro, a gente quer mais daquilo. E esse é o indício de que você não deveria entrar no mercado. Mas a ganância diz entra. Quando tudo está caindo, o medo, ele diz cai fora. E é quando o medo deveria estar te dizendo outra coisa, está te dizendo é hora de entrar. Então as pessoas fazem exatamente o inverso porque não tem controle emocional. E isso é em tudo. Num relacionamento entre marido e mulher é assim, entre uma relação de sócios de uma empresa, entre funcionário e patrão, entre pares, enfim,
todas as áreas da nossa vida, é esta dinâmica funcionando sempre. Pessoas que têm domínio emocional dominam o jogo. E aí, então, a pessoa precisa entender assim, eu quero realmente dominar esse jogo ou não? Então, a grande coisa, Alex, aqui, é nós começarmos a perceber assim, se existem ferramentas que podem me ajudar a dominar esse jogo e começar a deixar de ser peão e se tornar um governante, um dono do jogo, por que não? A grande pergunta é essa, por que não? E a segunda grande pergunta que eu costumo fazer para as pessoas é, até quando? Até quando a pessoa vai ficar sofrendo? Até quando a pessoa vai continuar andando na rabeira de tudo que acontece? Então, nós precisamos entender, o mundo mudou. O mundo mudou. A pandemia ela veio para dizer, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E tem gente que acha, porque as coisas, vamos dizer assim, afrouxaram, que o mundo voltou ao que era. O mundo nunca mais vai voltar ao que era. Nunca mais. E isso nos dá uma estrutura que muitas vezes a gente pensa assim, poxa vida, morreram milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. E as pessoas que perderam entes queridos, elas sentem uma dor incrível. Então, essa dor, ela acontece por quê? Porque não é simplesmente pela perda, mas é porque ela tem um apego emocional. E esse apego emocional, eu tenho certeza que se ela pudesse conversar com o ente que se foi, ele ia dizer para ela, para de besteira, né? Continua vivendo, eu estou bem aqui. A vida que eu sempre quis, eu estou tendo agora. Então, essa coisa toda, ela começa a acontecer de uma forma muito acelerada e cada vez vai acontecer mais acelerado. Então, hoje em dia, você ficar, por exemplo, pessoas usar o Instagram, como nós estamos usando aqui, como simplesmente uma mídia de você postar fotinho, fazer dancinha ou alguma coisa assim, de ficar se tirando uma selfie no espelho, e isso não cabe mais. As pessoas não viram que de cada 2 postagens tem 2 ou 3 anúncios pagos. Por quê? Porque isso aqui é um mundo de negócios. E se a pessoa não está ganhando dinheiro com isso, ela está... Vamos pegar assim, só tem 2 tipos de pessoas. A que ganha dinheiro com isso e a que dá dinheiro para isso. Né? Eu sou uma pessoa que ganha dinheiro com isso. Então, eu não gosto de ser a pessoa que está na rabeira das coisas, não. Por isso, eu sempre estou me aprimorando, me aperfeiçoando, buscando. Por mais que eu saiba, eu nunca sei o suficiente, porque o mundo sempre está me surpreendendo. E quando eu falo o mundo, são as pessoas. Eu até trabalho há mais de 30 anos, vai fazer 34, 35 anos vai fazer agora, que eu trabalho na área, e o ser humano continua me surpreendendo, Alex. Eu vejo assim, eu diria, meu Deus, como a pessoa pode estar tendo este problema e ela me surpreende. Tem uma coisa que eu faço assim e ela, era só isso? Era. Mas por que não percebe? Porque não tem autoanálise, não tem autorreflexão. A pessoa, ela age pela uma circunstância que está acontecendo, ela se deixa influenciar pelo meio. E isso tudo gera um grande complicador na vida das pessoas. Cochard, eu queria você, nossa, vai vindo muitas perguntas aqui, porque você é um expert no que você faz e, pô, já tive lá, já vi você ministrando a tua arte. Mas para a gente quebrar até um pouco de alguns tabus, eu sei que posterior agora, nós temos pessoas aqui que trabalham com a parte de atendimento, com a parte terapêutica, e normalmente é o público aqui da minha página que vai seguindo.
vamos desmistificar um pouco. Ainda tem muita mistificação em cima do termo hipnose, né? Porque eu queria falar com você um pouco, entendendo que você nos trouxesse essa amostra do que é a hipnose, do que é a PNL e como a gente conecta essas duas coisas, se é que dá para separar. Né? Mas para a gente ter a fins didático mesmo, hipnose, Charton, como é que você define hipnose? O que é hipnose? Olha, a melhor forma de entender o que é hipnose é eu falar o que não é hipnose. Tá? Hipnose não é dormir, hipnose não é ficar sujeito à pessoa e a pessoa que está te fazendo o processo hipnótico dizer para você fazer qualquer coisa e você vai fazer. Não é um processo que você não tem o domínio do que está acontecendo. Você simplesmente se deixa ser conduzido num estado de hipnose. Até assim, Alex, voltando um pouquinho. Hipnose é um termo errado, porque hipnose vem de hipno, que é sono. E você não dorme para fazer hipnose. Pelo contrário, a hipnose é o quê? É um estado extremamente avançado de alerta. Você está tão alerta que você consegue perceber coisas que, num estado normal de consciência, você não conseguiria perceber, tanto externamente quanto internamente. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer hipnose, ela não pode usar perfume. Por quê? Porque o sujeito hipnotizado, ele vai ampliar a consciência dele de tal forma, os canais visual, auditivo, sinestésico, olfativo, gustativo, são amplamente ampliados a percepção que a pessoa pode começar a sentir enjoo do cheiro, porque ele se torna muito mais forte do que ele é. Então, hipnose não tem nada a ver com perder domínio, e sim com ganhar extremo domínio. Só que as pessoas, Alex, elas acham que hipnose elas precisam do Charton ou de qualquer hipnoterapeuta. Elas não precisam. Porque eu, na verdade, eu não faço hipnose. Eu uso o estado que a pessoa está e eu só amplifico isso. Por quê? Porque toda vez que uma pessoa está pensando no que ela precisa fazer, ou seja, no amanhã, no futuro, ou ela está pensando numa coisa que aconteceu na vida dela, ou seja, no passado, ela está num estado alterado de consciência. Então, eu só uso esse estado que ela já está e amplifico ele para dar aquilo que ela está precisando naquele momento. A única maneira de você, ou das pessoas que estão me ouvindo, ou de qualquer pessoa no planeta Terra, não estar num transe é se ela estiver em mindfulness, se ela estiver extremamente no momento presente, no aqui e agora. E aí eu pergunto assim para ti, Alex, quanto tempo você consegue ficar durante 24 horas no dia centrado no aqui e agora? De repente, 5 minutos, se conseguir em 24 horas. Todo o resto você está num estado alterado de consciência, ou seja, você se auto-hipnotizou. E é por isso que, por exemplo, nós temos cerca de 60 a 70 mil pensamentos todos os dias. Todos os dias nós temos de 60 a 70 mil pensamentos. Só que 77 mil desses pensamentos são os mesmos de ontem. São os mesmos do passado. Nota, você acorda geralmente todo dia no mesmo horário, com o mesmo toque de celular. Você levanta da mesma forma, você vai para o banheiro da mesma forma, você escova os dentes da mesma forma, você toma banho sempre da mesma forma, você se alimenta, escolhe a roupa da mesma forma, se alimenta da mesma forma, escolhe o que comer da mesma forma, você dirige pelo mesmo trajeto todos os dias, você se irrita com o trânsito todo dia, mas nunca tenta pegar uma estrada diferente para ver se vai se irritar mais ou menos, se vai chegar mais rápido ou vai demorar mais. A pessoa ela continua repetindo a vida que ela já teve antes. Então, isso
é um estado hipnótico onde você se autossugestiona a ter a vida que você tem. E aí a pessoa diz assim, eu não consigo mudar, porque você está hipnotizado, seguindo um comando hipnótico que você se dá de seguir a mesma rotina. Então, o que eu tenho que fazer? Nota, você usa relógio? Não. Não usa relógio? Não. Mas se você usasse relógio, você botaria o relógio em que braço? Direito, normal. Direito. Tá? Por que as pessoas botam o relógio no braço direito? Você não sei. vai botar no direito? Você é canhoto? Não. Você não é canhoto. Então você Não. tem um processo diferente de todo mundo. Porque as pessoas normais vão colocar o relógio no braço esquerdo. Poxa, interessante. Só que assim, eu colocar o relógio no braço direito, por exemplo, eu estou com o meu relógio, está no meu braço esquerdo. O comando dele, ele tem que ficar para a direção de fora. Se eu tiver que colocar o relógio, porque daí eu vou entender as horas corretas. Se eu colocar o relógio no meu braço direito da mesma forma, com o pino virado para fora, eu vou ter um boot na minha cabeça, porque as horas vão ficar invertidas. Então eu tenho que usar o relógio invertido, com o pino virado para dentro. E só fazer isso, só inverter o relógio de braço, já faz com que eu acione o meu cérebro de uma maneira diferente. Então, a gente às vezes tem que usar normalmente, mas às vezes a gente tem que dizer assim, vou treinar o meu cérebro a perceber um mundo diferente. E muitas vezes no dia, agora que eu estou com o meu relógio no braço direito, como tu colocaria, só que com o pino para cima, alguém vai me pedir o horário e eu vou fazer assim e não vai ter o relógio no meu pulso. E aí eu vou dizer, opa, tá aqui. Aí eu vou poder ver a hora. Por quê? Condicionamento mental. E isso tem a ver também com programação neurolinguística. O que é programação neurolinguística? É programar o cérebro através da linguagem. Então, nós condicionamos e recondicionamos o nosso cérebro ao nosso bem entender. O problema, Alex, é que as pessoas não querem fazer isso porque elas têm medo. Essas 4 letras, o M, o E, o D e o O, fazem até mesmo o cara mais fortão tremer na base, quando se trata de mudança. Por quê? Porque a mudança gera a incerteza do desconhecido. E a incerteza do desconhecido gera temor. Então, as pessoas não querem mudar de trabalho, de carreira, de vida, da saúde, de relacionamento, financeiramente, nem nada disso, porque ela tem medo do desconhecido. Então, eu diria assim, vamos ser práticos aqui, vamos ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente. Se eu tenho medo, porque eu não tenho certeza, então deixa eu dizer para você, tenha certeza, você vai quebrar cara, você vai errar, você vai cometer equívocos, você vai estragar alguma coisa, é certo. Então a grande pergunta eu volto a fazer, por que não? Por que não fazer? Então, se eu não faço porque eu não tenho certeza, eu já dei certeza. Você vai fazer e vai acontecer coisa errada. Só que no caminho dessas coisas erradas acontecerem, você sempre vai estar evoluindo. E essa é a grande magia da vida. Imagina se você e as pessoas que nos ouvem não tivessem aprendido, tivessem medo de caminhar, porque quando levantou, caiu, esfolou, bateu a cabeça, ralou o braço, o joelho, qualquer outra coisa, e dissesse assim, não ando mais, não levanto mais. Mas note, uma criança ela não tem essas barreiras. Quem é que cria as barreiras? O pai e a mãe.
Porque eles não têm o domínio emocional. Porque eles não ganharam um manualzinho de como educar o filho. Então, como eu não sei, eu tenho que ir na tentativa e erro. E aí eu começo a dizer para a criança, não sobe aí. Por que eu digo não sobe aí? Às vezes porque eu não quero me incomodar, às vezes porque é perigoso. E a criança vai criando uma estrutura de não nela, a ponto dos psicólogos sociais terem identificado, através de pesquisa de monitoramento de família, colocando microfones espalhados pela casa, que uma criança do 0 aos 3 anos de idade ouve 100 mil não. 100 mil nãos do 0 aos 3 anos de idade. Se você pegar isso, nós temos 365 dias num ano, vezes 3, e a gente vai colocar 100 mil nãos dividido por esse número, que vai dar o quê? 1.000 e pouquinho? Ou seja, são mais de 10 mil nãos que a gente está ouvindo assim de uma torrência extraordinária. E mais, até os 7 anos de idade, uma criança, para cada elogio que ela ouve 9, ou melhor, 9 não, 7 repreensões. Então, para cada vez que papai e mamãe, o titio, a vovó, o vovô, o professor, alguém dá um elogio, ela recebe depois 7 repreensões. Como é que a gente se torna um ser humano pleno com isso? Sendo que a gente está formando as nossas estruturas cerebrais básicas nesse momento. Então, nós se tornamos seres humanos extremamente limitados. E aí a gente precisa começar a despertar para isso, Alex. De dizer assim, cara, para que ter a vida que eu tenho? Se eu poderia estar tendo uma vida muito melhor. Eu preciso acordar para isso. Porque isso é muito sério, Alex. Esses bloqueios. Imagina que, com tudo isso, nós chegamos aonde chegamos como civilização, como sociedade. Tem muita coisa a ser melhorada, claro que tem. Mas olha o avanço. Eu me lembro que quando, esses tempos atrás, eu estava conversando com um dos meus mestres em programação neurolinguística, e ele disse assim, me manda uma foto lá da turma, que eu fui a primeira turma que ele formou. Aí ele diz assim, mas mestre, naquele tempo não tinha celular. A gente não tinha, era caro ter uma câmera para estar tirando foto. E ele pegou e bateu na testa, é mesmo. Que coisa! E isso faz o quê? Isso faz 30 anos. Sim, é verdade. O meu computador, o primeiro computador que eu tinha, ele precisava de uma mesa inteira para caber só a CPU em cima dele, era gigantesco. O disquete que ele tinha era desse tamanho assim, era quase o tamanho de um livro. Então, nós estamos num limiar aonde a gente precisa começar a despertar a nossa consciência. Nós precisamos acordar para o mundo que está surgindo, e esse mundo que está surgindo, ele vai fazer um grande filtro. Um grande filtro. É verdade. É verdade. Então, sabe que você estava... Perdão. Pode falar. O que você estava falando aí, nossa, você conectou tanto com o que eu estava querendo te trazer, porque o que você está nos dizendo é o condicionamento, é, de certa forma, uma inconsciência. Eu estou tão acostumado com os gatilhos, com os estímulos, e eu vou vivendo de estímulo em estímulo, estímulo em estímulo. Lógico, a pessoa ela começa a cair num padrão. Isso vai ter a ver, essa questão da trilha neurais, da formação. Mas um ponto que é interessante, que eu acho que até conecta muito, não tem como conectar, que foi algo que me chamou muita atenção quando eu conheci o teu trabalho, foi na tua habilidade de, vamos dizer assim, distrair o ego e sugerir uma ideia. Isso é uma maestria,
né, Sharton? Porque você fazia isso de uma forma tão leve, tão fluida, que literalmente, realmente você, mesmo quando você chegava e trazia isso para o consciente, você dizia, olha, eu vou distrair o teu ego, e mesmo você acionando a minha atenção, você conseguia distrair a minha atenção e fluir no processo. Isso é incrível, Sharton, porque essa habilidade que você tem, ela realmente, não sei se seria a palavra certa dizer, ela facilita o processo, mas é como se você tivesse uma sintonia fina em gerar pontos realmente que auxiliam a pessoa a fazer essa mudança desde que ela esteja aberta. E aí que eu acho que aqui que vai conectar, né? Talvez você nos traz isso, a questão dessa maestria da PNL junto com este processo. Como é que foi para ti quando você começou a perceber essa habilidade, Shark? Porque isso é incrível. Eu lembro que você estava numa turma lá no Ericksoniano, tinha 40 pessoas, e você realmente chegou ali, você trouxe um movimento para a gente naquela época que foi extraordinário, sabe? Eu diria assim, Alex, o grande problema que nós enfrentamos hoje em dia é pessoas mal capacitadas querendo formar profissionais dentro de uma área. E isso é em tudo. É na PNL, é na hipnose, é nos processos terapêuticos, é nos processos de coaching. São pessoas que até têm um pouco de domínio de comunicação e conseguem cativar, têm uma empatia grande, mas não conseguem transformar essa empatia em transformação no outro. Porque, vamos dizer assim, se tem algo que eu tenho de especial, e eu não acho que eu tenho nada de especial, eu acho que eu não sou melhor do que você e de que nenhum outro profissional. Agora, uma coisa que me distingue é, quando eu estou diante de um cliente, eu não tenho dúvida do que eu quero. Então, essa certeza que eu tenho que eu vou mudar essa pessoa, que ela, quando levantar da cadeira, vai levantar uma pessoa muito diferente do que quando ela sentou, somente essa certeza já faz a transformação na pessoa. Por quê? Porque não é esse papo que acontece entre a minha imagem aqui e a tua imagem ali. É aquilo que está acontecendo dentro da minha cabeça agora e dentro da cabeça do Alex e dentro da cabeça de cada um dos ouvintes. É isso que transforma. Não é os meus gestos, não é o meu tom de voz, não é as minhas expressões faciais, nem nada disso. O que transforma é a conversa que eu estou tendo dentro da minha cabeça. E quando eu tenho uma intenção dúbia, ou seja, eu estou fazendo aquilo simplesmente porque aquilo vai me dar grana, você não consegue ter o mesmo resultado que eu consigo. Porque eu não estou nesse negócio por causa de dinheiro. Eu ganho muito dinheiro com esse negócio. Mas eu estou nesse negócio para transformar vidas. Dinheiro é um presente que eu recebo. Só isso. Então, esses dias me perguntaram, Sharton, teve um prêmio multimilionário ali da Mega Sena de virada, né? Sharton, se tu ganhar, tu vai fazer o que da vida? A mesma coisa que eu estou fazendo hoje. Só que num nível muito maior. Né? Porque aí eu vou poder gerar um movimento transformacional muito maior se eu tiver milhões de reais. Então, a grande questão não é o que eu vou fazer de diferente, fazendo outras coisas. É o que eu vou fazer diferente fazendo aquilo que eu já faço. Porque isso não tem dinheiro que me pague. Se você me chegasse para mim e dissesse agora, Sharton, eu faço uma transferência agora de 100 milhões de reais e tu nunca mais abre a boca na internet, nunca mais faz uma consulta, nunca mais atende uma pessoa, nunca mais faz um treinamento presencial, eu vou dizer para você, muito obrigado. Fica com o teu dinheiro que eu vou continuar fazendo o que eu faço. Por quê? Porque eu tenho um propósito.
eu sei quem eu sou e eu sei qual é o meu propósito. Então eu não tenho dúvida de que isso é o que eu nasci para fazer. Isso é o que eu nasci para fazer. Então, quando você está intimamente ligado com a tua identidade e as pessoas não sabem quem são, Alex. Eu tenho grupos de mentoria e para colocar na cabeça dos meus mentorandos quem eles são, é difícil, porque eles entendem muitas vezes conceitualmente, mas não conseguem viver aquilo. Aí você diz assim, Sharp, tá bom, então me diz quem eu sou. Eu te digo quem o Alex é. Eu não preciso fazer nenhuma análise, nem nada disso. Eu não preciso de fazer um questionário. Eu não preciso de colocar dentro de um processo. Eu não preciso te hipnotizar. Eu não preciso usar PNL. Não preciso usar linguagem ericksoniana, nem nada disso. Alex é a imagem e semelhança do Criador. Essa é a tua identidade. E se essa é a minha identidade, e por isso que eu digo assim, as pessoas não entenderam Jesus. Quando ele dizia assim, eu sou o Filho de Deus, assim como você é. Ele só entendeu quem ele era. Se eu sou a imagem e semelhança dele, eu sou filho. E se eu sou filho dele, nota, por que eu consigo essa transformação de desconectar o ego e fazer esse movimento transformacional? Porque quem é o Criador? Como ele criou tudo? Através da palavra. Então, eu sei usar os verbos corretos de criação de uma nova realidade na vida da pessoa. Então, quando você sabe quem você é, você diz assim, opa, então eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, eu sou filho dele. Se eu sou filho dele, eu tenho as mesmas características que ele. Quais são as características dele? E no princípio não existia nada. E aí Deus disse, haja. É um verbo. Então a pessoa, eu não vou falar aqui que verbo é. Vá no Google e bota lá, verbo agir. E busca qual é a conjugação do verbo para dar haja. Usa esse verbo. E aí não é só o haja. É faça-se. É transforme-se. Então, eu uso essas palavras para gerar as transformações, porque elas são palavras de criação. Então, quando eu entendo quem eu sou, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, que eu sou a imagem e semelhança dele, e eu tenho o mesmo poder que ele tem, diminuído na minha pequenez, tá? Diminuído na minha pequenez, eu não quero me igualar a ele, nunca serei igual a ele. Diminuído na minha pequenez, eu sei que se eu usar as palavras corretas, os verbos corretos, eu transformo a vida de qualquer pessoa, assim como eu transformo a minha. Então, o que me faz ter essa habilidade é eu reconhecer quem eu sou. E aí é reconhecer, sabendo quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito. E o meu propósito foi o meu pai que me disse, meu pai lá do céu, que ele disse assim, subjugai e dominai sobre todas as criaturas. Ou seja, governe, Charco. E eu assumo, ok? Meu pai mandou, eu vou fazer. Entende? Eu sou um filho obediente. Então eu busco governar. Então o que as pessoas precisam começar a entender? Que elas também são filhos e elas precisam começar a obedecer. Pronto. O mundo está transformado. Acabou meu trabalho. Aí sim eu posso parar. Porque eu não vou mais precisar ensinar ninguém. Só que as pessoas estão num sono que não conseguem despertar. Eu sou judeu. Tá? Mas e daí se eu sou judeu? Não é uma sinagoga, não é o judaísmo que me define. Não é o meu rabino que me define. Como não deveria ser o padre, o pastor, o sheik, o imã, qualquer outro. Porque Deus nunca teve para ele 4 paredes. As pessoas
precisam deixar de ser religiosas e se tornarem espiritualizadas. Deixar de dizer, eu contra ele. A minha religião é maior que a dele, é melhor que a dele. Gente, todos nós somos irmãos. A gente se diz discípulos de Jesus, mas a gente não faz o que ele manda. Que ele disse, ame uns aos outros como a si mesmo. Sim. E as pessoas olham para o outro e dizem assim, ele é gordo, ele é muito magro, ele é muito baixo, ele é muito alto, ele é muito desengonçado. Ai, mas ele é tão feinho. Ah, mas olha lá os pneuzinhos. Olha aquilo. Ah, como é magra, como é gorda. Ah, olha a pele dele, ele é amarelo, ele é negro, ele é pardo, ele é branco. Ele é do partido XY, ele é do Flamengo, do Palmeiras. Nós nos definimos assim. E isso separa. Então, a minha função como ser humano é parar com a separação. Quando eu transformo uma pessoa, ela tem que se transformar integralmente. Por isso eu tenho o que eu chamo de um movimento transformacional. Eu ensino pessoas a serem terapeutas transformacionais. Para quê? Para que eles transformem primeiro a vida deles, para que com isso eles tenham facilidade de transformar a vida dos outros. Então, essa questão, ela é muito séria, Alex. Nós que trabalhamos com seres humanos, apesar que todo mundo trabalha com ser humano, né? Não tem quem não trabalhe com ser humano. Até o sujeito que trabalha com tecnologia trabalha com ser humano. Mas a gente trabalha num nível diferenciado com os seres humanos. A gente se coloca diante dele como alguém que pode ajudá-lo a resolver as questões primordiais que ele tem. E quando você é inseguro naquilo que você faz, ou você faz isso com intenções escusas, simplesmente porque, eu vou ser médico. Por que tu quer ser médico? Porque é a profissão que mais dá dinheiro. Pronto. Quando cair na mão desse médico, o sujeito está ferrado. Porque ele está ali por dinheiro. Não está ali para te ver curando. Não está ali para te sanar. Ele está ali para ganhar dinheiro. Então, e isso é em todas as profissões. Só que nota, quem é que mais ganha dinheiro? Não são esses. São aqueles que se importam com a pessoa. São aqueles que têm mais impacto. Às vezes, eu estou andando num shopping, eu viajo para uma cidade, estou num shopping, alguém me encontra, Charlton, eu nem lembro da pessoa. Fazem 30 anos que eu faço isso, já passaram milhares de pessoas pelas minhas mãos. Charlton, você mudou a minha vida. Eu fico pensando assim, quem é essa pessoa? Né? Então, note assim, mas por que isso acontece? Porque eu marquei. Mas por que eu não lembro dela? Porque num grupo grande é difícil de todo mundo te marcar. Algumas pessoas marcam. Você foi uma pessoa que me marcou. Tem outras pessoas que estavam naquele treinamento que me marcaram e nós criamos amizade até hoje. Por quê? Porque quiseram ir um pouquinho além. E quando você vai um pouco além, você marca. Que é aquilo que eu chamo de você ser uma palavra americana, mas é porque ela é difícil de traduzir o sentido dela para o português, que é outstanding. O que é esse outstanding? É você sair da medianidade, da mediocridade. Só que hoje, o mediano, Alex, é 10. A pessoa mediana hoje é 10. Então, você, para ser uma pessoa outstanding, você ser uma pessoa extraordinária, você tem que ser 11. Mas as pessoas não querem dar 1% a mais do esforço dela, de dedicação dela, em todas as áreas. O pai não quer dar 1% mais de atenção para o filho, o marido para a esposa para o marido, para os pais, para os amigos, para os clientes.
para os negócios, e aí a vida vive uma vida mediana. E mediana é medíocre. Verdade. Então, isso é sério. E precisa ser mudado. E a gente precisa de profissionais que trabalhem e ajudem a gente nesse processo. Nesse transformar pessoas para que quando essa seleção, que já está acontecendo, essa seleção, mas ela começar a acontecer em maior escala, elas estejam dentro do jogo e não fora do jogo. Sim. Eu lembro, Chatão, eu tinha uma curiosidade pessoal contigo aqui. Você entrou num ponto assim, que me traz muitas questões assim, técnicas, sabe? Porque eu lembro que a última vez que eu te encontrei em treinamento, eu não sei se foi Atibaia já não, foi em outro lugar, não lembro agora, foi lá no IBC também. E eu lembro que tinha um pessoal lá que estava com uma dor de cabeça, tal, estava meio incomodado, e você chegou e você fez alguns movimentos ali, e de repente o cara, putz, estou bem, cara, estou me sentindo tranquilo. Como é que é cientificamente isso, Charlton? Como é que é esse processo, o que acontece ali? Você pode tipo, compartilhar com a gente como é que é essa técnica, o que você faz ali? Porque é incrível, cara. Vamos pegar assim, quando você entende como a cabeça funciona, o cérebro funciona, tudo fica fácil. A gente acha que o cérebro ele é complicado e ele é complicado. Mas para quem entende ele, você consegue tirar a essência. Nota o seguinte, você pode ler um livro de 1000 páginas, página por página, ou você pode ler um resumo desse livro. Quando você lê o resumo do livro, você tem a essência do que aquelas 1000 páginas estavam dizendo. Ou você pode pegar, em vez de ler, botar um audiobook e colocar a leitura em 2.0 e parar onde te chama a atenção. Então, eu acelero o processo. Com a mente é a mesma coisa. Eu simplesmente entendo como os neurônios se comunicam, como o pensamento é formado, e eu acelero, eu coloco isso numa velocidade de 2.0 para que essa comunicação aconteça mais rápida, só que não como ela estava acontecendo. Então, para que eu sinta dor, uma estrutura do meu cérebro ela tem que ser acionada para dizer para mim, sinta dor nesse local. Então, existe uma comunicação neural. Então, o que eu faço? Eu acelero o processo, só que eu quebro a ponte. Eu não deixo mais esse neurônio se comunicar com esse. E eu faço esse aqui se comunicar com o outro, que é um outro de bem-estar. Então, quando você faz isso, vamos lá, eu vou tentar ensinar aqui rápido para vocês. Tá? Nota o seguinte, simplificando o cérebro. O cérebro ele é formado por imagens, sons, sensações, gostos e olfato. Os nossos 5 sentidos. Cada área do cérebro ele tem uma estrutura. Parte de trás é a visão, aqui na lateral eu tenho a audição, o gosto, o tato e assim por diante. Então, se o meu cérebro ele é composto disso, a maneira como ele se comunica é através desses processos, eu tenho que prestar atenção assim. O que é a dor? A dor é algo que eu vejo, ouço, cheiro, degusto ou sinto? Me responda. É o que eu sinto. Então eu sei que está tendo uma comunicação sinestésica dentro do meu cérebro. Então, se eu sei que tem uma comunicação sinestésica, eu tenho que quebrar essa comunicação sinestésica e levar ele para o extremo oposto. Qual é o extremo oposto de sentir? É o ver. Então, em vez de fazer a pessoa sentir, eu começo a fazer ela ver. Então, eu digo para ela, veja a tua dor, veja onde está doendo, dá uma cor,
dar uma forma. E aí a pessoa começa, ela para responder as minhas perguntas, ela precisa começar a criar imagens. Quando ela começa a criar imagem, ela para de sentir. Quando ela para de sentir, eu ancoro ela no visual. E aí ela não tem mais esse acesso. Então a dor vai embora. Por isso que em 1 minuto eu consigo tirar a dor de uma pessoa. Eu faço 2 ou 3 perguntinhas, tirando da sinestesia, levando para o extremo oposto do cérebro, e aí eu gero umas perguntas ali, a pessoa começa a pensar nisso, me responder, verbalizar, que é outro sentido. Então, ela já não está mais sentindo, agora ela está vendo e verbalizando. Acabou a dor. Entende? Aí eu só dou um comando para dizer para a pessoa, então deixa isso tudo ir embora e tudo bem, se sentindo bem, renovado, rejuvenescido. É um comando, respira fundo e volta para aqui agora se sentindo bem. A pessoa respira fundo e volta e está bem. Então, o processo é esse. Você sempre tem que pegar, aonde quer acelerar qualquer processo, pergunta, aonde está acontecendo esse processo? É naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço, naquilo que eu cheiro, naquilo que eu degusto ou naquilo que eu sinto. Inverte o processo. Tira o foco de lá. Por que as pessoas pensam negativamente? Porque elas ficam vendo e se falando para ela mesma. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar ela do ver e ouvir e falar e levar ela para o outro mundo, que é sentir. Então, o processo, ele é o mesmo, não importa a direção que eu vá. Como eu entendo o processo, eu uso as palavras corretas para acionar isso. Por isso que eu consigo fazer as coisas rápidas e transformacionais. Caramba, Charto, que incrível, porque olha, você abriu uma caixinha aqui, você me fez, você falando, olha como é que é, você me trouxe mentalmente, você me levou lá para aquele último encontro que a gente tinha, porque eu sinceramente falo, eu lembro que o Charto fez um movimento, eu estava parado perto da mesa, e você foi ali uma das pessoas, relativamente próxima do eu estava, e eu me lembrava parcialmente do que você tinha feito, mas agora você trazendo essas informações todas, puxa, meu amigo, só de gratidão, porque você me deu uma informação tão rica, olha, sinceramente, você que está acompanhando com a gente aqui, essa técnica e essa percepção que o Charton acabou de compartilhar, ela te dá uma habilidade de comunicação muito poderosa. Ô Charton, me fala uma coisa, teve alguma situação assim que você se recorda que aconteceu em treinamento, de alguma indução que você fez ou alguma ressignificação? Porque eu acredito muito, Charton, que esse processo de despertar de consciência, ele envolve muitas vezes as pessoas elas se desconectarem de alguns fatos externos que prendem ali, para que ela possa voltar mais para o interno dela e se conectar com aquilo que ela realmente quer. E para mim eu vejo muito forte essa ponte, o processo de perdão e auto-perdão. E aí quando você me traz todas essas técnicas e você traz essa experiência, eu vejo que você tem uma ferramenta em mãos que consegue verdadeiramente, talvez nem é no 2.0, talvez seja até no 5.0, que está no 10, de acelerar esse processo de ressignificação, perdão, desconexão. Teve alguma vez, teve alguma turma já, assim, algo que você se lembre que foi muito impactante, que esse movimento gerou, que você poderia compartilhar com a gente? Tem tantas lembranças. Eu vou dar uma que eu acho assim, que foi algo que me marcou bastante. Eu tenho um treinamento que eu dou de final de semana, que é um treinamento de transformação. Sexta, sábado e domingo, as pessoas começam 9 da manhã, vão dormir às 4 da manhã. Ou seja, quase não dormem. E veio um casal. E esse casal ele veio no treinamento porque um executivo pagou para eles. E como o sujeito era cliente desse executivo, ele não pôde dizer não. Mas fazia 2 anos que eles estavam separados, dormindo em camas separadas na mesma casa. Eles não tinham se separado fisicamente por causa das crianças. Só que chegava à noite, cada um ia para o seu quarto e trancava a porta para evitar qualquer coisa. E aí eles foram nesse treinamento.
E eu fiz uma dinâmica com eles, que é uma dinâmica extremamente simples e que ela faz verdadeiros milagres, que é se abraçar e respirar junto. Não tem coisa mais simples que isso. Você abraça, depois você faz isso, pega a tua esposa, abraça ela de frente. Não é aquele abraço de lado. Frente, peito com peito, barriga com barriga. Junta bem, aperta. Percebe a respiração dela. E aí você começa a respirar da mesma forma. Só tem 3 tipos de respiração. Ou é aquela que a gente chama assim, a respiração pansal, que é a barriga que vai para frente e para trás. Ou é peitoral, o tórax expande, ou ela é clavicular, é uma respiração muito sutil. Então percebe aonde está a respiração e respira junto durante 1 minuto. Não precisa mais do que isso. Se existe algum desconforto entre vocês, algum atrito, vai aparecer, ele vai vir à tona e ou você ou ela vai querer se desconectar. Não permite. Fica ali. Porque aí está fazendo um reboot no teu cérebro. Continua respirando, uma cabecinha do lado um do outro, a orelhinha com a orelhinha, fecha os olhos e se concentra na respiração. Eu fiz esse exercício, foi o último exercício que eu fiz na madrugada só para os casais. Os solteiros eu liberei antes, ficou só os casais. E eles ficaram. E aí eles tiveram que fazer o exercício. Eles estavam no mesmo quarto, mas em camas de solteiro. No dia seguinte, eles chegaram e me chamaram e disseram: Charto, eu quero te agradecer, porque depois de 2 anos, eles me contaram a história, nós tivemos a nossa primeira noite de amor. E foi extraordinário. Voltaram, começaram a se dar super bem, só por causa de 1 minuto respirando junto. Então, é uma coisa assim que para mim me marcou bastante, porque foi um exercício simples que mudou a vida de um casal e de uma família. Que extraordinário. E é interessante, né? Você vai trazendo aí, vai vindo insights assim, porque você abre portas assim para conversas de reflexões muito profundas, né? E aqui vem muito para frente essa questão da temporalidade do tempo e da crença, muitas vezes, que é relativa, mas às vezes as pessoas elas acabam achando que a coisa ela é aquilo pronto, da mudança, né? Porque às vezes as pessoas têm aquela crença tão forte assim, nada muda do dia para a noite. Mas primeiro que eu não acredito que nada é do dia para a noite, porque tudo tem um processo que chega para ficar pronto. Mas parece que às vezes essa crença de que nada muda do dia para a noite é o que prende a pessoa dentro do próprio padrão. Porque o que você nos traz é que quando você ativa esses pontos da mente, a gente percebe que o que a gente acha de tempo normal de mudança, na verdade, é um grande equívoco. O normal, na verdade, seria isto que você está nos trazendo. E daí me remete à questão do que você falou. Estamos ali dentro de um estado de transe a todo tempo, poucos minutos do nosso dia despertos para aquilo que verdadeiramente é real, né, Charto? Porque assim, Alex, a nossa estrutura, eu tenho que entender que eu vou falar aqui como terapeuta, mas isso serve para tudo, tá? Eu, como terapeuta, eu tenho que entender que quando uma pessoa chega a mim, ela já andou todo o caminho que ela precisava. Entende? É por isso que eu tenho resultados diferentes de outros. A minha crença é diferente. Então, essa coisa, quando você diz assim, as pessoas acham que a mudança não acontece do dia para a noite, realmente ela não acontece. Ela só acontece quando a pessoa chega até mim. Tá? E isso acontece quando chega em qualquer terapeuta. Só que alguns vão demorar algum tempo a mais. Por que comigo acontece rápido? Porque eu entendo que quando a pessoa chega na minha frente, ela já disse para ela lá dentro dela, basta, chega, eu não quero mais isso. Então eu só uso isso. Agora,
falando nisso, a gente vai, aí você pediu para me lembrar, veio um outro exemplo. Teve um sujeito, ele sofria de insônia. E a mulher dele disse assim, Sharton, tu não entende. Ele não dorme. Ele não dorme. Faz anos, ele não consegue dormir. Aí eu peguei e disse assim, não consegue dormir? Não, Sharton. Ele deita, ele levanta, ele fica 5 minutos, ele se vira para um lado, se vira para o outro, ele levanta, vai para a sala, volta, e ele não consegue dormir. Aí eu disse para ele assim, bom, você não está hospedado na cidade. Eu estava dando treinamento numa cidade do interior, e essa pessoa veio de uma cidade que ficava a 60 quilômetros. E ele pegava, vinha de manhã cedo, e de madrugada ele voltava para casa. Eu pedi para ele, quantos trevos tem daqui até a tua cidade? Ele me contou 5. Eu disse, então, cada vez que você chegar num trevo, você vai estacionar, você vai descer do carro e você vai dar 3 voltas gritando, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir, mas grita e corre e esbraveja, eu não consigo dormir, não consigo dormir. Ele fez isso nos 5 trevos. No outro dia, a mulher dele chegou e disse para mim assim, Sharton, tu não vai acreditar. Ele chegou em casa, ele sentou na cama para tirar o sapato, ele caiu para trás e dormiu, e só acordou quando eu chamei ele. Ele dormiu de sapato e de roupa. Aí as pessoas me perguntam assim, por que, Sharton, isso? Porque eu usei uma estratégia para o cérebro dele aprender. O cérebro não entende o não. Quando eu fiz ele já estava exausto de um dia inteiro de treinamento, de processo, de mudança, disso, daquilo. A mente já estava exaurida. O inconsciente dele já estava sobrecarregado. O consciente nem se fala. Já estava cansado. Aí eu mando ele, durante 5 períodos, até em casa, parar e dar 3 voltas correndo, gritando alto. Não consigo dormir. O que o cérebro está entendendo se não tem um não? Consigo dormir. E mais, cansando mais ainda o corpo dele. Ele chega em casa, não tem como não dormir. Então, note, eu utilizo do meio para provocar as mudanças. E a partir daquele momento, ele começou a conseguir dormir. Porque ele quebrou o padrão de insônia. E quando você quebra o padrão, o cérebro não consegue mais voltar para ele. Essa é a coisa mais bela que a gente tem, que a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro ele se readapta de um jeito e se transforma de um jeito tão rápido que é incrível. Então, tem tanta coisa que a gente podia conversar aqui que a gente poderia ficar aqui muito tempo batendo papo. Sim, Sharton. Nossa, eu te agradeço mesmo, porque é uma honra bater um papo contigo assim e poder conhecer um pouco mais da tua história, de você, desse movimento todo. Por favor, quando você tiver turmas novas aí, me avisa aí que eu vou dizer uma coisa para você, não é por arrogância nem nada não. Você falou aqui pra gente e é verdade, eu concordo. Acho que tem muito falso profissionais querendo formar profissionais. Então eu sou meio criterioso assim, nesse ponto, sabe? Eu não sou fechado, não. Sou super aberto, mas eu preciso sentir essa credibilidade. E com certeza, olha, a hora que você tiver uma turma aí de formação, de hipnose, de especialização, quero estar ali sentado na primeira cadeira, porque o que você nos traz, principalmente para mim, que é tu na área também, na parte de desenvolvimento, na parte dessa toda de cura, de auxílio às pessoas, são estratégias que, além de serem muito simples, elas são difíceis, entre aspas, por serem simples. Né? Porque a hora que você nos trouxe a maestria das habilidades, é incrível, Chato, isso, é incrível. Porque, vamos pegar assim, é porque aí eu volto nos treinadores. Treinador que quer complicar a coisa é porque ele não sabe. Então ele quer deixar bonito. E quando você quer deixar bonito, você deixa feio. O bonito da técnica é a simplicidade dela e não a complexidade. Eu já vi pessoas dizendo assim, agora eu vou ensinar para vocês como se hipnotiza rapidamente, e ele fazer um processo de 2 horas e meia. Uau.
Tá? E aí eu estou na mesma turma, e aí eu não falo nada. Eu simplesmente pego a mão da pessoa e deixo ela em transe. Então, por quê? Porque não é rebuscar a linguagem, de contar uma historinha, de fazer aquilo. O processo ele é simples, o cérebro ele é simples de entender. O cérebro entende a simplicidade. Nós não fomos criados para grandes coisas complexas. Nós somos criados para olhar e dizer assim, cara, isso aí é uma fera, vai me comer. Corra! Simples. Simples como isso. Isso é perigoso, não vou. Ponto. Então, se o meu cérebro é simples, por que eu vou querer complicar? Sim. Então, eu procuro fazer o que nos meus treinamentos? Descomplicar. Mostrar para as pessoas. É tão simples que parece mágica. Mas não é mágica. É ciência. É arte. Então, quando você aciona a ciência e a arte de fazer as coisas, você faz com uma maravilha. Mas isso tem muito a ver com a identidade do próprio profissional. Dele saber quem ele é, dele saber por que ele está fazendo isso, dele ter crenças que permitam ele fazer o que ele faz, dele entender que o ser humano, nota o que eu estou dizendo, não é um paciente, não é um enfermo, não é um doido, não é um louco, não é um esquizofrênico, não é um ansioso, não é alguém que fez uma merda na vida e se sente culpada. É um ser humano que está na tua frente e você precisa ter amor incondicional por aquela pessoa, você precisa ter intencionalidade, você precisa ter humildade como profissional. Não é porque eu sei mais do que ela sobre essa questão que me torna melhor do que ela. É eu ter reverência pelo problema que ela tem. É eu pedir para a mente dela, por favor, faça isso. É eu dizer para ela, você pode confiar em mim. Isso eu estou falando para a mente da pessoa. E às vezes a pessoa está me olhando e está dizendo assim, Charlton, tu tá conversando com a pessoa, ela está de olhos fechados e tu está gesticulando para ela o que ela está... Como se ela estivesse te vendo, ela não está te vendo. Por que tu faz isso? Porque ela pode não estar me vendo com os olhos físicos, mas os olhinhos desse ser que fica aqui em cima, no mundo das ideias, está me vendo. Então, se eu digo para você, vá para a direita, eu tenho que fazer um gesto para a direita. Entende? Se eu digo para você, avance, eu tenho que fazer um movimento de avançar. Se eu digo para você, se aproxime, eu tenho que fazer um gesto de se aproximar. Então, essa estrutura é que torna um processo terapêutico mágico. É de você não só usar as palavras porque o sujeito está de olhos fechados, mas usar todo o teu corpo para fazer a transformação. Porque é esses gestos que me dão a certeza do que eu estou fazendo. Porque é eles que me acionam nos meus processos de ter os insights, de ter aquilo que eu chamo de iluminação, que muitas vezes a gente precisa que venha uma luz do céu e diga para onde eu vou agora. Aí vem aquela luz e diz, é aqui. E aí você mexe naquilo e a coisa mágica acontece. Mas para isso você precisa estar conectado. Para isso você tem que estar inteiro. Você tem que ter essa integralidade de tudo. Você tem que respeitar aquela pessoa, aquele ser humano na tua frente de uma forma extraordinária. Eu já lidei com pessoas drogaditas que não era qualquer coisa. Tinha uma pessoa, ela chegou para mim e me disse, Charlton, eu já cheguei a fumar 170 pedras de crack num dia. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso. E ele trabalhou comigo 3 dias e foi embora e mudou a vida dele para sempre. A família
tirou ele de uma clínica de tratamento para trazer ele aqui para Londrina para que eu trabalhasse com ele. Eu trabalhei de manhã, de tarde e no outro dia de manhã e eles foram embora. Ele mudou a vida. Eu já trabalhei com um cara que foi preso, foi presidiário, e eu trabalhei com ele, a mãe dele pediu, me trabalha com ele e tal. Eu disse, tá ok, eu vou trabalhar com ele. 30 dias depois ele teve uma audiência, o juiz ficou impressionado com a transformação do rapaz e deu liberdade para ele. Tirou a tornozeleira do sujeito. O sujeito agora está casado, está trabalhando, está tendo uma vida produtiva, começou a ir para a igreja, parou de beber, parou de fumar, parou de usar droga. Por quê? Porque quando você... Por isso que eu digo, você não pode só mudar a pessoa, você tem que transformar a pessoa. Você não... É aí que eu digo assim, a pessoa te procura por algo que ela quer, mas tu dá o que ela precisa. E para isso você tem que ter essa percepção de, enquanto conversa com a pessoa, entender qual é o jogo que ela tem. Sim. E geralmente a conversa que ele tem, do que ele veio, é uma cortina de fumaça. E se você trabalhar, é só coisas paliativas. Por isso que as pessoas demoram demais. Então eu olho aquilo, às vezes é aquilo mesmo, mas a grande maioria das vezes aquilo é só uma cortina de fumaça para enganar o terapeuta, para enganar os familiares, dizendo, tá vendo, eu gasto dinheiro, não funciona, ninguém me cura. Mas se cair na minha mão, tá ferrado. Charto, como é que estão os teus trabalhos hoje? A gente está, obviamente, entendendo aqui pela internet também, né? De repente, quem está aqui com a gente, que vai assistir o vídeo, gostou, ficou impressionado com as tuas técnicas, só entrar direto no Insta, você está com cursos online. Como é que está hoje os teus projetos, meu amigo? Eu hoje, Alex, eu há muito tempo eu já trabalho com treinamentos online. Tá? Hoje eu travei todos os meus treinamentos online e eu estou construindo uma plataforma. Eu vou criar um grande portal de formação de terapeutas transformacionais. Então, em vez, por exemplo, meu curso de PNL online, ele custa R$4.000. Tá? O presencial ele custa 6 mil. Só que em vez de eu cobrar R$4.000, eu estou juntando todos os meus cursos num único lugar e eu vou cobrar uma taxa de recorrência anual de R$900 para a pessoa fazer 5 formações, dezenas e dezenas de especializações dentro dela, porque eu quero gerar um movimento. Eu não dou conta do trabalho. Eu preciso de mais pessoas, então eu travei todos os meus cursos. Eu vou agora, em abril, eu vou lançar junto com uma mentoria também, para ajudar terapeutas a se desenvolverem, a aumentar a receita. É incabível hoje a gente pensar que, com tudo que a gente tem de tecnologia, uma pessoa não consiga fazer, no mínimo, R$10.000 por mês, atendendo 2 pessoas por dia. É verdade. É verdade. Então, existem muitos terapeutas aí que... Eu treino psicólogos, as pessoas cobram R$70 uma consulta de psicologia. Para mim é um absurdo. Né? Mas, por quê? Crenças limitantes que ele tem, acha que não pode. Aí ele começa a trabalhar comigo, ele vê que ele pode cobrar 300, 400, 500, 600 mil reais uma consulta e ele consegue a agenda cheia. Então, eu quero começar a criar esse movimento e facilitar a vida tanto de profissionais que já são profissionais, de terem diversos treinamentos de uma assessoria mais direta comigo, um preço extremamente acessível, e ajudar pessoas que não são da área da terapia a se tornarem terapeutas, terem uma carreira
ou paralela ao que ele faz, ou começar uma carreira nova, ser muito bem remunerado por isso e criar um movimento gigantesco, porque, vamos pegar assim, não tem profissional que dê conta. São milhões de brasileiros hoje que sofrem de ansiedade. São milhões de brasileiros hoje que têm sentimentos de culpa, têm medo, têm insegurança, tem tantos problemas aí que, mesmo que eu quisesse atender todo mundo, não tem como. Então, eu tenho que facilitar o processo. Então, eu vou começar a gerar, a partir de abril desse ano, um movimento para fazer essas formações em grande escala e vou continuar fazendo meus treinamentos mais, vamos dizer assim, VIPs presenciais de transformação ou de formação também, porque tem pessoas que gostam de ter um contato mais próximo, vamos colocar assim, não virtual. Apesar que eu te digo uma coisa, existe sim diferença entre um treinamento presencial e um treinamento virtual, online. Só que o treinamento presencial ele tem uma defasagem, um ponto fraco. Aquilo que você aprendeu, se você esquecer, não tem como voltar. Já no online, você tem um ano para voltar e rever quantas vezes precisar até aquilo entrar na cabeça de um jeito que não tem como você esquecer mais. Então, cada área tem um ponto positivo. Eu vou criar para esse movimento alguns eventos presenciais para as pessoas estarem reunidas comigo e fazer as coisas acontecerem. Que legal, Jorge. Você vai fazer movimento aqui em São Paulo também? Provavelmente sim. Tá. Nós até podemos conversar depois e ver como que a gente pode juntar forças nisso. Ah, legal, porque olha, quando a gente conhece o trabalho, né? Estive lá contigo, estava lá pessoalmente, vi acontecer. Eu lembro que você estava no meio de celebridades ali, né? A gente estava, lembro que lá no Eric Serena estava com o Bernie Dias, se eu não estou enganado, você até falecido, estava você, tinha umas pessoas ali que, cara, foi um conteúdo muito poderoso ali. Putz, eu lembro, não tinha como não ter essa referência de ti. Então, quando você conhece o trabalho da pessoa, valida, você percebe, ali não tem como não indicar. Eu acho que, principalmente a gente que está nessa área auxiliando pessoas, né, Charto? Eu costumo dizer assim, eu gosto muito de uma frase da Luísa Trajana, que ela fala assim, a gente já pode até ter concorrente no mercado, mas tem que ser unido na categoria. E aqui é uma coisa além de categoria, porque o nosso trabalho, por várias vieses, por várias formas e vários jeitos, eles ajudam pessoas a mudar as vidas, né? Então, no final das contas, estamos fazendo por nós mesmos, né? E por que não, com certeza, indicar, apoiar, incentivar. E eu super indico quem está vendo aqui, vai dar uma olhadinha no trabalho do Charlton, com certeza. Só as dicas que você nos trouxe aqui, bom, eu não sei que o pessoal que está vendo, se está na área terapêutica, mas para mim, que estou ali atuando, você conectou uma série de coisas aqui, potencializou uma crença que eu digo, olha, agradeço demais você. Essa crença já estava aqui, mas você trouxe hoje ela para o consciente, ela está muito poderosa. E encerro aqui a gratidão, fechando essa crença. Você chegou para mim, está pronto para a transformação. Porque é o momento. Senão não tinha chego. Só essa crença, essa simples e profunda crença que você nos trouxe aqui, tão embasada. Olha, muita gratidão, Charles. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Mind Class. E, por favor, se estiver aqui em São Paulo, avise que com certeza tem muitas pessoas que eu venho trabalhando e venho auxiliando, inclusive na área terapêutica, e como elas precisam dessas ferramentas que você nos traz. Eu preciso das ferramentas que você nos traz, porque a especificidade, a técnica que você tem e o carisma, nossa, eles são, acho que um próprio reverberador dessa transformação, Jorge. Só gratidão mesmo a ti por ter aceito o convite, foi uma honra ter você aqui, e vou encher mais um saco, eu vou te trazer mais vezes para bater papo. Não, sempre que você precisar aí de qualquer apoio, de qualquer, se precisar, a gente pode me chamar, não precisa perguntar para mim, quer falar sobre o quê? Bota um tema, a gente conversa. Eu acho que a gente tem que ter. Eu acho que quando a gente tem repertório, a gente não precisa de tema. A gente conversa e as coisas vão surgindo e vão tendo. E eu acho que isso é até melhor do que ter um tema. Se torna
mais humano do que você chegar e, vamos falar agora sobre isso, né? É lógico que saber os processos é importante, mas eu diria assim, os bastidores são algo que vale a pena a gente pensar, porque as pessoas geralmente elas veem assim, ele tem uma vida boa, ele só consegue isso porque ele é filhinho de papai. Se as pessoas soubessem quem era meu pai, né, pintor, fui ter televisão em casa quando tinha 12 anos de idade, né, meu pai teve o primeiro carrinho dele usado com quase 50 anos de idade, então morava numa casinha popular, mas não é, por isso que eu disse, não é a questão da história, não é da onde a gente vem, é para onde a gente está indo. É isso que a gente precisa entender, que o nosso passado, ele pode influenciar, mas nunca determina. O que determina é o que você interpreta dele hoje. Então entenda que, por pior que tenha sido a sua vida pode ser diferente se você começar a olhar para esses eventos como coisas que te trouxeram até aqui. E os eventos de agora vão te levar para frente. E entender que se você não está gostando da vida que você tem já há muito tempo, pensa que 5, 10 anos vão passar e se você não fizer nada hoje, você vai chegar aqui 10 anos e a tua vida vai estar igual. Então, mude. Só depende de você. Não depende do Alex aqui, não depende do Charlton, não depende de ninguém, só depende de nós. De nós tomarmos uma decisão, e quando a gente toma uma decisão, nem isso as pessoas tomam, é definitivo. A mudança acontece rápido. Porque decisão eu só tenho essa alternativa. Só que a gente é treinado tem um plano B. Eu não tenho plano B para nada na minha vida. Nem para atender uma pessoa. Eu não tenho plano nenhum para atender uma pessoa. Eu sento despido, metaforicamente, tá, gente? Eu sento na frente dela despido de qualquer conceito, de qualquer técnica, de qualquer processo. Eu escuto e aquilo eu deixo fluir, a coisa acontece e vai. Então, eu acho que as pessoas precisam ser mais isso. Estar desnuda pelas coisas e saber, vai dar errado, vai. Mas quando a pessoa levantar, ela tem que levantar melhor do que quando ela sentou. Simples assim. Eu não abro mão disso. Nunca. Nunca abro mão disso. É verdade. Charlton, muita gratidão, viu? Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Obrigado a você que acompanharam com a gente. Você que vai assistir depois, siga o Charlton. E nos vemos em breve, meu amigo. Muita gratidão. Foi uma honra ter essa live gravada contigo aqui no Mind Class. Uma ótima noite, uma boa semana para você, Charlton, para vocês que estão com a gente aqui. Falou. Um grande abraço, meu amigo. De vocês. Falou. Para todos.